Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Vamos dar continuidade ao nosso tema Venham as Águas e nós estamos refletindo no encontro de Jesus com a mulher samaritana. E o nosso tema de hoje é Águas Vivas. E nós vamos então continuar a nossa leitura do capítulo 4, dos versículos 14 ao versículo 18, que diz assim: Jesus responde: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê esta água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: Vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Eu não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Temos aqui então a segunda parte desse encontro maravilhoso da mulher samaritana com Jesus. Aqui nós falamos então sobre Jesus como a água da vida, ou a água viva. A água que Jesus dá satisfaz plenamente todo aquele que beber das suas bênçãos e das misericórdias de Cristo. Este nunca mais terá sede. Os seus benefícios não apenas encherão o coração, como também transbordarão. Essa é a promessa da água da vida. Esta é uma promessa da água viva. São como uma fonte, diz ele, a borbulhar continuamente, transbordando não apenas nessa vida, mas também na eternidade. Esta expressão, a jorrar para a vida eterna, significa que os benefícios da água que Cristo dá não estão limitados à terra, mas continuarão para sempre. Esse contraste é muito vívido. Ele mostra a vida daquele que é a própria vida a se derramar, a transbordar. Tudo que o mundo pode fornecer não é o bastante para satisfazer o coração humano. Mas, queridos, as bênçãos que Cristo fornece não apenas enchem o coração, mas são amplas demais para ficarem limitadas ao coração. O vasto universo não é suficiente para encher os 3 cantos do coração, pois ele ainda anseia por mais. Apenas a Trindade, que formou o coração, é capaz de satisfazer o triângulo do coração humano. Os prazeres desse mundo são por poucos anos. No entanto, os prazeres que Cristo dá continuam a jorrar para a eternidade. Quando essa mulher ouviu desta água maravilhosa, imediatamente ela quis beber. Mas ela ainda estava pensando na água literalmente. Ela não queria vir até o poço a cada dia buscar a água e carregá-la para casa. Ela não entendeu que a água sobre a qual o Senhor Jesus falara era água espiritual e que ele se referia a todas as bênçãos que uma alma humana pode receber pela fé nele. Águas abundantes, vivas, que trazem vida, salvação, cura, libertação,
restauração. Agora, ela muda de conversa. Há uma mudança repentina nesta conversa. Ela acabara de pedir água e o Senhor Jesus falou a ela que fosse e chamasse o seu marido. Mas por quê? Para que a mulher ser salva, em primeiro lugar, ela teria que reconhecer que era pecadora. E assim é conosco também. Ela tinha de vir a Cristo em verdadeiro arrependimento. Assim também é conosco, confessando a sua culpa e também a sua vergonha. O Senhor Jesus bem sabia acerca de sua vida pecaminosa e Ele a estava guiando passo a passo até que ela mesma visse o seu próprio estado. Apenas os que sabem que estão perdidos podem ser salvos. Todos estão perdidos, mas nem todos estão dispostos a admitir. Ao procurarmos ganhar pessoas para Cristo, jamais devemos evitar a questão do pecado. Devem encarar o fato de que elas estão mortas em seus delitos e seus pecados, precisando de um Salvador. Que elas não podem se salvar, que Jesus é o Salvador de que precisam e que Ele as salvará se elas se arrependerem dos seus pecados e passarem a confiar nele. A princípio, a mulher tentou ocultar a verdade sem contar uma mentira. Ela replicou: não tenho marido. Talvez em sentido estritamente legal sua afirmação fosse verdadeira, mas foi dita com a finalidade de esconder o fato hediondo de que ela estava vivendo em pecado com um homem que não era o seu marido. O Senhor Jesus, como Deus, sabia de tudo isso. E por isso ele replicou: bem dissestes, não tenho marido. Embora ela enganasse os seres humanos, não foi capaz de enganar este homem. Ele conhecia tudo sobre ela. O Senhor nunca cessou seu conhecimento completo de todas as coisas para desnecessariamente expor ou envergonhar alguém. Não é essa a vontade de Deus. Mas ele agia dessa maneira como aqui, para poder livrar uma pessoa da escravidão, do pecado. Ela deve ter ficado muito assustada quando ele detalhou o seu passado. Ela tivera 5 maridos e o homem com quem ela morava não era realmente o seu marido. Há algumas divergências de opinião nesse versículo. Alguns ensinam que os 5 maridos anteriores ou morreram ou abandonaram e que não havia pecado algum no seu relacionamento com eles. Caso isso seja verdade ou não, fica claro na última parte desse versículo que essa mulher era adúltera. E esse que agora tens não é o teu marido. Este é o ponto importante. A mulher era pecadora, sim, até que ela estivesse disposta a reconhecer esse fato. O Senhor não a poderia abençoar com a água viva. Que Deus abençoe você e derrame copiosamente da água da vida sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas, dando continuidade a esse encontro maravilhoso com suas lições preciosas para nós. Até lá!